Hello Fit Family! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre os diferentes tipos de açúcares. Tipos de açúcar? Algum professor de português me corrige. Enfim, o importante é que a gente vai falar sobre os diferentes tipos, qual o melhor no processo de emagrecimento e principalmente qual o mais saudável para você usar no seu dia a dia. Existem vários tipos de açúcares e diferenças entre eles, mas o mais importante é que vocês entendam que o ideal é não consumir o açúcar. E se vocês puderem se adaptar com o sabor natural dos alimentos, é a melhor opção. Quando consumimos alimentos muito doces, com aquele sabor melado, o que acontece é que quando a gente consome um alimento mais natural, tipo uma fruta ou um suco, a gente acaba sentindo um sabor meio distorcido, porque as nossas papilas já estão condicionadas a sentir aquele sabor super adocicado que o açúcar promove. Por isso, evite ao máximo ficar adoçando tudo que você consome. Se for uma opção mais adocicada, você pode evitar totalmente o açúcar. Agora, se for uma alternativa mais azeda, um pouquinho amarga, você pode ir reduzindo gradativamente a quantidade de açúcar. Muita gente diz que só coloca um pouquinho no cafezinho, mas se você consome café 3 vezes ao dia, já são 3 pouquinhos no dia. E o ideal é que você consiga ir reduzindo, como eu falei. Então, se você usa uma colher de chá, você reduz para uma colherzinha de café, até conseguir cessar totalmente o consumo. E além do açúcar deixar a nossa papila gustativa um pouco mais condicionada a sentir esse sabor sempre adocicado, ele ainda provoca aquele efeito viciante, ou seja, quanto mais você consome, mais você quer consumir. E eu já comentei sobre isso nesse vídeo que vocês podem ver aqui em cima sobre os 5 piores alimentos que você ainda consome. Mas se você realmente tem a necessidade de usar alguma coisa para adoçar, sempre tem um engraçadinho falando que a vida já é amarga demais para não usar açúcar, você pode escolher alguma dessas opções que eu vou te indicar hoje. São alternativas melhores do que o açúcar refinado, sem dúvida, mas é importante que vocês entendam também que são carboidratos, ou seja, vão alterar a nossa glicose e principalmente causar um aumento de peso se usados em excesso. Então agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os tipos de açúcares e principalmente quais os pontos positivos e negativos de cada um deles. O açúcar orgânico, cristal, ele é livre de qualquer agroquímico, ou seja, veneno e pesticida que são usados no cultivo da planta comum. E isso já é ótimo, porque evita essa carga tóxica, principalmente dos agrotóxicos. O mais importante é que vocês entendam que ele, por ser um pouco mais refinado do que o mascavo, por exemplo, tem um índice glicêmico alto, ou seja, vai elevar muito o açúcar do nosso sangue. Então não é das melhores opções que eu tenho aqui hoje para te mostrar. Já o açúcar demerara, é esse nome dificinho mesmo de falar, ele tá entre o açúcar cristal orgânico e entre o açúcar mascavo em termos de refinamento. Ou seja, ele não é tão refinado quanto o açúcar cristal, mas também não é tão bruto quanto o açúcar mascavo. Ele não recebe nenhum aditivo químico e muitas pessoas preferem usar ele do que o mascavo porque ele não altera nem o sabor e nem a coloração da preparação. Então esse é um dos pontos positivos. Mas, pensando por esse raciocínio do açúcar cristal orgânico, ele também eleva o açúcar do nosso sangue, então tem que ser usado com muita moderação. E o açúcar mascavo, Nutri? Esse todo mundo já conhece. Dentre as opções extraídas da cana, é o menos refinado. Então, de fato, ele tem mais vitaminas e minerais. E como ponto negativo, que se é que a gente pode destacar como um ponto que não é muito bom, é ele alterar o sabor e a coloração das preparações. Muita gente ainda não consegue se adaptar com ele, por exemplo, no café ou com ele em algum tipo de suco. Então vamos abrir nosso primeiro parênteses aqui. Todos esses açúcares são extraídos da cana, ou seja, eles não podem ser considerados fontes de vitaminas e minerais. Eles são fontes sim de energia, ou seja, de carboidrato. E é por isso que não existe essa história, nesse caso, de qual açúcar engorda mais ou menos, porque todos eles são fontes de carboidrato. E mais importante do que você se preocupar com o tipo de açúcar, é você se preocupar com a quantidade que você está usando. Mas dentro de todas as opções de açúcares, na minha concepção a que é melhor é o açúcar de coco. Muita gente ainda não conhece ele. E diferente dos açúcares extraídos da cana, ele é realmente extraído do coco, das flores das palmeiras. Então a principal diferença é que ele não altera tanto o nosso açúcar do sangue, ou seja, o índice glicêmico dele é muito menor,
quase a metade do açúcar mascavo. Mas para as pessoas que têm um paladar mais sensível, se é que eu posso falar assim, ou para você que ainda é um pouco resistente a novas opções, pode ser que você sinta uma diferença em relação ao também sabor. Ele altera um pouco o sabor das preparações, mas ao meu ver é delicioso. Falado tudo isso, entra o nosso parêntese 2. Se você é diabético, tem alteração na glicemia ou na insulina, essas opções não são para você. Mesmo sendo menos refinadas que o açúcar comum e tendo um índice glicêmico menor, no caso do açúcar de coco, são açúcares do mesmo jeito, ou seja, vão alterar a nossa glicemia, o açúcar do nosso sangue. Essas opções são melhores para quem quer consumir uma alternativa mais saudável do que o açúcar refinado que a gente encontra comumente no mercado. E mais uma informação importante: o açúcar ele pode ser encontrado de forma natural nos alimentos, em alguns legumes, nas frutas no formato de frutose, nos leites e derivados no formato da lactose, pouca gente sabe disso. Então, isso é normal, porque já vem na composição do próprio alimento e você não está adicionando nada à parte. E o açúcar também pode estar de forma artificial ou industrializada nos alimentos. Por isso que é importante a leitura do rótulo. Ele pode estar de diferentes formas e nomes. Por exemplo, glicose de milho, xarope de milho, glucose, açúcar invertido. São vários nomes que a indústria usa para disfarçar o açúcar de forma industrializada. Então verifique com a sua nutricionista qual a melhor opção de açúcar para o seu caso e objetivo. Não esquece de dar aquele like e comenta aqui embaixo para mim qual o tipo de açúcar que você usa e qual o tipo que vai usar a partir de agora. Não esquece de compartilhar e fica ligado até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Existem inúmeros tipos de açúcar. Açúcares. Eu não sei, sério, eu não sei mesmo o que é. É açúcares ou açúcar? Muita gente fala que só coloca o cafezinho no café. O cafezinho no café.